Olá, eu sou Ana Rosperini, pesquisadora no Laboratório de Design e Seleção de Materiais da URGS. Hoje eu vou apresentar os têxteis sustentáveis para ambientes externos, uma revisão sistemática de literatura. Então, esse artigo é escrito por mim, Ana Rosperini, pelo Luiz Henrique Alves Cândido e pela Helena Costa dos Santos. Nosso estudo tem como proposta, então, apresentar uma revisão sistemática de literatura, com foco principal nos últimos 5 anos, trazendo as questões sobre têxteis, design de produto, desempenho dos materiais, focado, assim, na seleção de materiais para a realização de projetos para áreas externas. Como ponto de partida, nós temos, na introdução, a descrição sobre o desafio da sustentabilidade dos têxteis. Os têxteis são um tema muito crítico em seu desenvolvimento, dada a sua complexidade da cadeia produtiva, desde o plantio, ligado às fibras naturais, também a criação de animais, nas fibras naturais de origem animal, e ainda a questão que leva à estrutura química desses materiais. Então, nós temos as fibras naturais, artificiais e sintéticas, que têm também processos diferentes na sua construção e podem ter impactos ambientais. Toda essa complexidade se dá também no final do ciclo de vida dos materiais. Então, o que a gente consegue fazer para solucionar o grande número desenvolvido assim de têxteis e a possibilidade de sua reutilização no final do ciclo de vida. Então, a maioria dos têxteis desenvolvidos, eles vão parar em aterros sanitários ou vão para a incineração. E uma das coisas importantes é a gente pensar nessa possibilidade de reciclagem desses materiais ou reutilização de formas diferenciadas. Tendo como objetivo principal avaliar essa viabilidade técnica e ambiental dos têxteis para aplicação de áreas externas, nós consideramos alguns parâmetros, como a resistência à umidade, ação solar, vento e chuva, o impacto em diferentes tipos de beneficiamento, que também podem causar impactos ambientais, tanto na parte de reciclagem quanto na parte de aplicação desses beneficiamentos, dessas superfícies, e também a sustentabilidade e o ciclo de vida desse material. Então, quão longo é o ciclo de vida ou curto pode ser deste material e a possibilidade de reciclabilidade, de retorno desse material para as indústrias. Então, a pesquisa ela busca fundamentar justamente esses critérios de seleção dos materiais de forma consciente, principalmente nas técnicas de projetos de design para coberturas e usos externos. Então, na nossa metodologia, como uma pesquisa qualitativa, bibliográfica, que trata da análise técnica dos materiais, para aplicar isso na revisão sistemática de literatura, nós buscamos algumas bases de dados, como a Cielo, Scopus e Science Direct, nos últimos 5 anos de aplicação, assim, das inovações têxteis, ligadas à sustentabilidade e áreas externas. Então, nós definimos algumas palavras-chave para ajudar ali nessa parte de buscas. Como critérios de inclusão, nós utilizamos artigos em inglês ou na língua nacional, né, em português, também nas áreas de design e engenharias, como materiais, químicas e ambiental, que tivessem completos, gratuitos e revisado por pares. E a triagem dessas análises foi feita a partir do prisma dessa metodologia, aplicada assim para a revisão sistemática de literatura, e a análise dos dados foi realizada no software Ryan. Então, quando nós chegamos aqui na parte de discussão sobre reciclagem e beneficiamento, nós temos a reciclagem, a parte de artigos que encontram a dificuldade dessa seleção de materiais, principalmente por contaminação e impurezas, e a reciclagem mecânica demonstram menor impacto ambiental em comparação à reciclagem química. Quando a gente fala de performance e beneficiamento, depende muito do revestimento que nós fazemos no material também para a sua qualidade. Então, nós temos revestimentos à base de fósforo para tecidos anti-chamas, dióxido de titânio, que deixa o antifúngico, antibactericida e ainda repelente à água. Também existe agora o silano ou a acetinação para tornar esses têxteis naturais repelentes à água. E apareceu também o revestimento desses têxteis com polissacarídeos. Essas propriedades tornam o tecido antibactericida e também uma proposta mais sustentável para aplicação nos tecidos. E quando nós chegamos na parte de materiais e inovações, nós vemos que as mudanças em estruturas de composição também são relevantes para esses tecidos mais sustentáveis. Então, misturas com a fibra de araruta, por exemplo, ou ainda a utilização de poliamida com a atuação de fotoestabilizadores, assim, para proteção de luz solar. Também nós temos composições químicas com relevância que aparece a fibra de bambu, com alta proteção UV e também as propriedades antibacterianas, e a inovação dos tratamentos com o uso de nanocápsulas com óleos essenciais, como por exemplo, para repelentes de insetos. E como considerações finais, nós temos como resultado a escassez dos estudos integrados. Então, faltam estudos nesses últimos 5 anos, falando um pouco mais sobre o desempenho dos materiais e também pensando nessas etapas do ciclo de vida desses materiais e os impactos ambientais que eles podem causar. Existe também uma lacuna prática no design, com a ausência também
dessas informações e relevâncias consolidadas, que a gente consiga fazer esses comparativos entre desempenho, durabilidade e impacto ambiental para a escolha disso nos projetos, as limitações que nós temos para a inovação. Então, seria interessante trabalhar um pouco mais com novos materiais, seleção de materiais, e também pensar um pouco mais nessa questão de desenvolvimento de soluções na prática para materiais mais duráveis ou ainda mais sustentáveis, de acordo com a utilização que nós teremos em áreas externas. E um chamado para as pesquisas futuras, então, é a necessidade urgente dessas pesquisas laboratoriais, validando assim esse desempenho dos materiais ao longo do seu ciclo de vida, a possibilidade assim de introduzir novos beneficiamentos, materiais diferenciados e, quem sabe, criar novas possibilidades aí de composições possíveis de reciclabilidade. Agradeço muito a atenção de todos e convido-os para a leitura do nosso artigo. Até mais!